Em 2024, uma varredura silenciosa no coração da Grande Pirâmide revelou algo que deixou a comunidade científica boquiaberta. Não foi apenas um novo vazio. Foi algo que parecia ter sido colocado ali deliberadamente, em um compartimento selado desde a antiguidade, fechado com precisão cirúrgica. Varreduras por muografia captaram sinais metálicos inesperados, reflexos que não pertencem à própria pedra. Uma peça cuja origem e propósito desafiam todas as explicações. Imagine por um momento estruturas colossais que sobrevivem ao tempo, artesãos que movimentaram blocos de dezenas de toneladas e textos que nos legam fragmentos de um saber perdido. E mesmo assim, existem furos negros no nosso conhecimento. Lacunas que se recortam em perguntas que a ciência, com todo o seu arsenal tecnológico, ainda não consegue preencher. Hoje vamos explorar 5 mistérios do Egito Antigo que a ciência não consegue explicar. 5 enigmas que vão desde câmaras secretas e tecnologias anômalas até evidências biológicas que rompem fronteiras temporais e geográficas. Fica até o fim. O último item tem o potencial de mudar nossa compreensão da história humana. Antes de começar, se você gosta de mistérios e história profunda, deixe o like e inscreva-se para ajudar este conteúdo a crescer. Isso não só apoia o canal, como também sinaliza ao YouTube que existem pessoas curiosas por verdades escondidas. O Egito Antigo não é apenas um período histórico, é uma biblioteca petrificada onde cada pedra pode conter segredos. As pirâmides, templos e tumbas são monumentos a uma engenharia de precisão, a um pensamento religioso complexo e a uma gestão social e econômica de enorme sofisticação. Porém, ao analisarmos com instrumentos modernos, desde tomografia por muografia até análises isotópicas, surgem anomalias que não se amoldam às explicações convencionais. Neste vídeo, vamos percorrer as câmaras secretas e anomalias internas da Grande Pirâmide, artefatos e relevos que sugerem conhecimento elétrico e tecnologia perdida, alinhamentos astronômicos com precisão supostamente impossível, evidências bioquímicas controversas encontradas em múmias, o mistério geológico e cronológico da Esfinge. Além de descrever cada enigma, apresentaremos as principais teorias científicas, críticas e contra-argumentos. Prepare-se para um mergulho que mistura arqueologia, física, geologia, botânica e histórico-cultural. Ao final, você terá informação suficiente para formar sua própria opinião e, talvez, para questionar o que até hoje foi aceito como verdade. Mistério 1. As câmaras secretas da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Quéops é a mais antiga e, por muito tempo, considerada a mais enigmática das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída com milhões de blocos de pedra, cada um ajustado com uma precisão que intriga engenheiros modernos, ela abriga um interior mais complexo do que imaginávamos. Com o projeto internacional Scan Pyramids, cientistas aplicaram muografia, técnica que usa feixes de partículas cósmicas, muons, para ver dentro da pedra, e descobriram vazios volumétricos inesperados, corredores, cavidades e uma enorme câmara sobre a grande galeria. Em 2024, novos dados ampliaram essas descobertas, apontando para camadas internas com densidades variadas e componentes metálicos anômalos. Detalhes que impressionam, vazios com dimensões equivalentes a salas modernas, padrões de densidade que sugerem ambientes com materiais diferentes da pedra, ausência de passagens lógicas entre esses espaços, como se estivéssemos diante de um projeto deliberadamente oculto. As hipóteses técnicas incluem estruturas de alívio de peso, caminhos cerimoniais lacrados, depósitos ritualísticos selados para funcionar como memoriais. E teoria mais radical: instalações criadas para resguardar tecnologia ou objetos de valor simbólico.
Vários engenheiros e arqueólogos discutem se seria possível, mesmo hoje, reproduzir a mesma precisão de corte e ajuste monumental, sem destruição considerável. A ausência de documentos construtivos aumenta ainda mais o choque. Não temos registros escritos que expliquem a técnica usada. E há outro dado que poucos citam: marcas microscópicas nas superfícies internas que alguns pesquisadores afirmam indicam o uso de ferramentas de metal com alta dureza, algo raro para o período tradicionalmente aceito. E mostras de pó retiradas de fendas internas apresentam composições minerais que não ocorrem naturalmente no Planalto de Gizé, sugerindo inserções de materiais externos em algum momento da construção ou em reformas posteriores. Você acha que seria justificável abrir uma câmara selada para a investigação científica completa, mesmo correndo o risco de danificar a pirâmide? Comente abaixo. Mistério 2. Tecnologia anômala, bateria, lâmpada e evidências elétricas. Embora a chamada bateria de Bagdá não seja egípcia por origem, ela demonstra que conhecimentos eletroquímicos existiram em épocas antigas do Velho Mundo. Quando ligamos esse fato aos relevos e artefatos egípcios, o resultado é perturbador. No templo de Hathor, Dendera, relevos descritos como lâmpadas de Dendera mostram estruturas que se assemelham a bulbos e suportes, com cabos e elementos que lembram filamentos. Os egiptólogos clássicos explicam esses painéis como simbologias religiosas, representações de seres divinos, ninhos cósmicos ou ligaduras míticas. Mas há razões para duvidar de uma explicação puramente simbólica. Representações em pedra mostram detalhes consistentes com fenômenos físicos, descargas, filamentos, suportes. Não se observa a fuligem típica de tochas nas câmaras. Certos objetos metálicos nos templos apresentam revestimentos que, ao serem analisados, têm indícios de deposição eletrolítica. Pesquisas experimentais tentaram reproduzir lâmpadas com tecnologia simples, câmara de vidro, gás ionizado e suportes metálicos. Os resultados foram surpreendentes. Formas rudimentares de iluminação elétrica poderiam de fato ter sido possíveis com simples células eletroquímicas e gases, conservantes naturais, em ambientes herméticos. Além disso, registros médicos egípcios mencionam práticas em que peixes que libertam choques eram usados para aliviar dores, algo que poderia ser uma interpretação folk de terapias elétricas. Hipóteses de uso: iluminação de interiores sagrados sem uso de fogo, processos de metalurgia fina via eletrólise primitiva, aplicações médicas para estimular tecidos, sinais simbólicos codificados em artefatos que só se compreendem com uma técnica de ativação perdida. O problema central para a arqueologia ortodoxa: se eletricidade ou fenômenos elétricos já eram compreendidos, por que não há manuais, tratados ou representações didáticas? A resposta pode residir em restrições rituais, sigilo de corporações de ofício, como os grandes sacerdotes, ou na perda intencional do conhecimento após colapsos sociais. Mistério 3. Conhecimento astronômico, alinhamentos, precessão e mapas estelares. Os sacerdotes egípcios eram observadores do céu por excelência. Sua sobrevivência dependia da regularidade das cheias do Nilo e, portanto, da capacidade de prever ciclos solares e estelares. Porém, algumas observações ultrapassam a competência prática da época e apontam para um conhecimento que parece anacrônico. Dados notáveis: alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion, corredores e janelas apontando para estrelas específicas, a Dracones, Sírios, calendários com precisão surpreendente, registros de observação de ciclos celestes com periodicidade longa, consistentes com conhecimentos de precessão.
Robert Bauval e outros pesquisadores apontaram que o conjunto de Gizeh reproduz em planta a configuração das 13 estrelas do cinturão de Órion, como apareceriam há cerca de 12.500 anos. Isso leva a duas direções possíveis. Os construtores da Gizeh tinham uma memória histórica e simbólica de um conhecimento muito antigo, preservado e codificado. O próprio monumento foi erguido por povos mais antigos do que os que a história tradicional aponta, e posteriormente reaproveitado pelos egípcios dinásticos. A precessão dos equinócios, movimento de lento giro do eixo terrestre, era teoricamente observável por culturas altamente atentas ao céu, mas precisa de medidas de longo prazo. Como os sacerdotes do terceiro milênio antes de Cristo teriam parâmetros para calcular a precessão com a exatidão necessária, precisariam de gerações de observações meticulosas, registros e uma tradição científica, algo que a arqueologia ainda não localizou em escala suficiente. Elementos que aumentam o mistério, mapas estelares inscritos em tumbas que coincidem com padrões celestes de eras muito antes da cronologia conhecida, alinhamento do complexo com o verdadeiro norte com erro muito pequeno, 0,05, mérito de instrumentação avançada, registros de fenômenos raros, cometas, supernovas, em textos fragmentados. Tudo isso levanta hipóteses que vão da transmissão cultural de um conhecimento antigo até a presença de observadores mais antigos, possivelmente originários de uma civilização com calendário e astronomia sofisticados. Mistério 4. Múmias com cocaína, nicotina e outras substâncias. Entre os enigmas bioarqueológicos, poucos provocam reações tão polarizadas quanto o achado de alcaloides de plantas das Américas em tecidos humanos egípcios. Estudos feitos entre as décadas de 1970 e 1990, inclusive por laboratórios independentes europeus, detectaram traços de cocaína e nicotina em amostras de múmias e em peças de vestuário funerário. O que foi encontrado? Traços significativos de alcaloides em cabelo, ossos e tecidos moles. Amostras internas que descaracterizam a ideia de contaminação superficial. Padronização dos resultados após replicações por laboratórios distintos. As explicações propostas variam. Contaminação moderna, inicialmente aventada, mas refutada quando amostras internas, ossos, dentes, também apresentaram sinais. Espécies afroasiáticas parecidas. Algumas plantas locais produzem alcaloides diferentes. Contudo, os perfis químicos encontrados correspondem claramente aos alcaloides de coca e nicotina. Rotas comerciais transoceânicas. Teoria controversa que sugere contato entre Velho Mundo e Américas antes de 1492. Isso implicaria viagens marítimas longínquas, conhecimento de navegação oceânica e rotas que atravessaram correntes marítimas perigosas. Trocas indiretas por intermediários, mercadores de outras culturas transmitindo plantas ou substâncias sem conhecimento direto de sua origem. Entre as implicações mais inquietantes está a possibilidade de trocas culturais e biológicas globais muito antes do período colonial, algo que mudaria a história das interações humanas. Este é um ponto sensível da arqueologia. Alguns museus e instituições preferem não divulgar estudos que comprometam narrativas consolidadas. Ainda assim, os dados analíticos existem e permanecem motivo de intenso debate. Mistério. 5. A Esfinge. Erosão, idade e reescrita cronológica. A grande esfinge de Gizeh, com seu olhar pétreo, guarda marcas que causaram divisão entre geólogos e egiptólogos. Robert Schoch, geólogo da Universidade de Boston, notou padrões de erosão que não condizem com erosão eólica, vento e areia, mas com erosão hídrica, resultante de precipitação intensa ao longo de anos.
Se Schoch e outros estiverem corretos, a superfície da esfinge sofreu ação pluvial significante em um período compatível com um clima muito mais úmido, algo datável a 10.000, 7.000 a.C. Isso implica duas possibilidades radicais. A esfinge é muito mais antiga do que a cronologia egípcia tradicional afirma. Talvez um resquício de uma civilização que floresceu no fim da última era glacial. A esfinge foi reesculpida sobre uma estrutura muito mais antiga, preservando vestígios do trabalho anterior. Além disso, o rosto da esfinge parece desproporcional ao corpo, e muitos pesquisadores sugerem que o rosto atual foi reesculpido durante o reinado de um faraó posterior. Se confirmada a antiguidade extrema, teríamos indícios de uma tradição megalítica desconhecida que precedeu a civilização egípcia clássica por milênios. Implicações: mudança radical da cronologia histórica do Mediterrâneo, necessidade de reconhecer fontes de conhecimento e técnicas construtivas pré-históricas mais desenvolvidas. Reinterpretação do papel do continente africano na história antiga. Teorias atuais. Debates e limitações. A comunidade científica formal propõe, em linhas gerais, 4 áreas explicativas. Subestimação das capacidades antigas. Os egípcios eram incrivelmente engenhosos e muitos supostos mistérios são o resultado de lacunas em nossos métodos de investigação. Perda de conhecimento por colapso cultural. Catástrofes ambientais podem ter destruído centros de saber, fragmentando tradições técnicas. Difusão cultural antiga. Rotas de contato de longa distância que permitiram trocas tecnológicas e botânicas inesperadas. Interpretações errôneas ou leituras simbólicas mal compreendidas. Alguns relevos e objetos são simbólicos, não tecnológicos. No entanto, há limites. A arqueologia depende de evidência material. Evidência negativa, a ausência de documentos, não é prova de inexistência. Ainda assim, quando convergem múltiplas linhas de evidência, geológica, bioquímica, astronômica e estrutural, o conjunto torna-se difícil de ignorar. Os céticos nos lembram: extraordinárias alegações exigem evidências extraordinárias. Mas a ciência também exige abertura. Quando múltiplos sinais apontam para uma discrepância de paradigma, é responsabilidade da comunidade investigá-los a fundo, sem desdém ou censura. Conclusão e lição final. O Egito Antigo permanece, em muitos aspectos, um vasto espelho onde nossa própria ignorância se reflete. Cada descoberta arqueológica tende a abrir portas para perguntas ainda maiores. As 5 narrativas aqui apresentadas não são meras curiosidades, são pontos de fratura na cronologia oficial, convites à investigação e lembretes de que a história humana é mais complexa que qualquer linha do tempo simplificada. Lição final: humildade intelectual. A ciência prospera quando reconhece suas lacunas. O passado insiste em ser mais estranho do que imaginamos e provavelmente contém capítulos que nunca foram contados porque as placas de pedra se perderam, os manuscritos queimaram ou as sociedades foram varridas por eventos climáticos. Se este vídeo provocou mais perguntas do que respostas, e esperamos que sim, mostre seu apoio. Curta este vídeo para que possamos produzir a parte 2. Inscreva-se no canal Luzes da Antiguidade. Toda semana trazemos um mergulho profundo em um novo mistério. Comente abaixo qual dos 5 enigmas mais te surpreendeu. Queremos saber sua hipótese. Compartilhe com um amigo que adora história oculta. Termino com uma provocação. Talvez a maior descoberta que possamos fazer não encontre lugar nos museus. Talvez seja a consciência de que as nossas certezas são temporárias e que, como civilização, precisamos de coragem intelectual para aceitar o que ainda não entendemos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, mantenha a curiosidade acesa.